Mesmo com um time cheio de reservas aí, garotos da base, o Flamengo atropelou o Atlético Goianiense. Destaque para o Arturo Vidal. Flávio, o que você pensa aí em relação a esse jogador já veterano, a gente pode dizer, né? Que chega aqui no Brasil, já encanta a torcida do Flamengo e hoje marcou o seu primeiro gol lá no Maraca, Flávio. Ele é uma grande atração. Eu sinceramente, eu não sei exatamente o que vai acontecer com o Vidal. Não sei. Ele estava maluco, ele fez um lobby tremendo para vir pro Flamengo. Ele é uma estrela, é uma atração. Ele é, né, um jogador diferente, especial, muito bom jogador, né? Marcante. Não sei, já tem 36 anos, né? O que ele quer? O que ele vai fazer? Como é que vai ser o Rio na vida dele? Que é um desafio, o Vampeta fala toda hora isso, né? E dizem que ele gosta de uma salsa e tal. Não sei. Então, é uma boa pergunta, é difícil saber. O Flamengo não vai contar com ele todos os jogos, obviamente. E tem elenco para não precisar contar todos os jogos. Eu gosto muito, acho que é uma atração para o Campeonato Brasileiro. Aquilo que a gente trabalha, o nosso trabalho, o Vidal é uma atração. O Vidal vai jogar aqui contra o São Paulo. Vai mais um grupo de pessoas para ver o Vidal jogar, isso é certeza. Isso é legal, isso eu acho bacana pro futebol. O Vidal já tem um gol, uma assistência em 3 jogos pelo Flamengo e precisou de 87 minutos para balançar as redes pela primeira vez. O Vidal muda o patamar desse time do Flamengo, Souza? Eu acredito que sim. É um cara que onde passou jogou e só jogou na elite do futebol. Jogou em gigante, né? Barcelona, Bayern de Munique, Juventus. É um problema. Eu e o Praz, a gente que é mais tranquilo, não gostava tanto de salsa. O Rio de Janeiro é problema, né? Porque se você no Rio de Janeiro eu costumo dizer, se você não for tão profissional, você acaba entrando em algumas coisas que não é legal, né? Você treinar só um período, você sai daqui de São Paulo, sai do Sul, eu digo que o sul do país, né? Porto Alegre, Rio Grande do Sul é rigoroso no termo de treinamento. Eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu pesava 64 quilos. Cheguei lá, o cara falou, eu preciso fazer um trabalho de você pra você aguentar a pancada. Aí eu já fui pra 69. Então... Churrasco, né? Churrasco. E às vezes eu jogava no Rio, às vezes eu ia pra praia de manhã e saía da praia direto e ia treinar. Porque você só treina um período. Então se você não tiver a cabeça boa, né, você acaba entrando nesse ritmo. E outra coisa, né, Souza? E outra coisa, no Rio de Janeiro é assim, se você for bem, principalmente no Flamengo, você faz até novela da Globo. Eu já vi Fred fazendo, Ronaldinho, Malhação, você vira estrela. Então, você tem que ter a cabeça boa. Mas assim, eu acredito, Flávio, que o Vidal daqui a pouco vai fazer Malhação, mas é um cara da cabeça boa. É um cara que tem a cabeça boa, porque o torcedor o torcedor do Flamengo é um torcedor que cobra bastante, né? A gente está vendo hoje com o Gabigol, que é o grande ídolo dos últimos tempos aí, o cara que fez gol importante, sendo cobrado. Então, mas assim, eu acredito que o Vidal tem a cabeça boa, jogou esse ano ainda uma Champions em alto nível. Eu acredito muito que, além de ser uma atração, ele vai trazer, além da atração para o Flamengo, vai trazer qualidade técnica para o time. Por isso, Flávio, que eu já ouvi jogador brasileiro falando que lugar bom para jogar, por exemplo, lá na Alemanha, era Leverkusen. Houve uma época e contratou um monte. E disse que não tinha nada para fazer. Então o cara jogava, treinava, jogava bem. O Paulo Sérgio foi para lá, ele era um iniciante na religião, voltou pastor. Ele até hoje. Paulo Souza. Hoje esse Flamengo de Gabriel Barbosa, o Gabigol, de Arrascaeta, de Cebolinha, de Vidal, é o melhor elenco do Brasil, Fernando Praz? Eu acho que em termos de qualidade e quantidade, sim. Porque o Palmeiras tem um baita elenco, só que é um elenco muito mais curto, né? Muito mais curto que o Abel sempre reclama disso, né? Do tamanho do elenco. Hoje o Flamengo tá mais coberto, eu acho. E concorda, Piperno? Você acha que o Flamengo hoje é o melhor elenco do Brasil? Tem vários jogadores do meio pra frente, sobretudo, desequilibrantes, né? O Atlético contratou bem também agora. O Atlético contratou bem, mas eu concordo com o Fernando. O Palmeiras tem a vantagem de ter mais conjunto que todo mundo, né? Então o Palmeiras, enquanto equipe, eu acho que funciona melhor. Agora, e o Palmeiras foi, nesse tempo todo, o mais pão duro de todos, entre esses grandões. Agora começou a gastar um pouquinho mais. O Palmeiras, desse time que, se tivesse uma final de Libertadores para jogar amanhã, o Palmeiras teria um jogador contratado em 2022, que é o Murilo,
um contratado em 2021, que é o Piquerez, um contratado em 2020, que é o Rony, e o resto já estava lá. O Palmeiras não gastou tanto assim. O Palmeiras fez agora, né, boas contratações pontuais e tal. No começo do ano trouxe lá o Tuesta, que não deu certo. Não. Mas, e passa a impressão pro mercado que é um clube que gasta muito. Mas isso é uma falsa impressão. Desses titulares do Palmeiras, 8 ou vieram da base ou já estavam lá de 2019 para trás. Todo mundo. Marcos Rocha e o Mike, por exemplo, eu nunca vi isso no futebol brasileiro. São dois caras da mesma posição. Um foi contratado em 2017, o outro acho que em 2018. Quer dizer, é a quinta, sexta temporada que eles estão juntos. Ô Piperno, tava vendo esses tempos agora não sei como estão esses números, mas o time que o Palmeiras montou em 2020, que foi campeão da Libertadores, Sim. com as vendas dos jogadores que saíram, Vitor Hugo, aquele pessoal todo que saiu, Sim. dos que entraram, se não me engano, teve um superávit de 200 milhões. O Palmeiras vendeu 250 e gastou 50. E montou o time campeão da Libertadores. Quer dizer, são números impressionantes e que estão tendo resultado esportivo, que é no fim das contas é o que mais interessa, né? Então é um trabalho também que vem de mais tempo, né? Acho que desses clubes o Palmeiras foi o que começou mais cedo a se estruturar, né? Fim de 2012 para começo de 2013. Depois veio o Flamengo, agora tá vindo o Atlético, né? Por isso que tá colhendo os frutos. Não entrou na onda, né, Pedro? Não entrou na onda das redes sociais. Né? Porque às vezes você contrata um monte de jogador para dar resposta pro torcedor. O Paulo Nobre tinha ainda a virtude de não dar bola sequer pra torcida uniformizada. Que é a coisa que eu mais o admiro. Mandou a torcida uniformizada pra aquele lugar, nem tal, dá a bola. Hoje os principais elencos são Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Mas sobre o jogo de hoje, Flamengo 4, Atlético Goianiense 1. Fábio Piperno comentou a partida aqui na Jovem Pan. Vidal jogou bem, Piperno? Você acha jogou que bem. Primeiro tempo, bem hoje? O primeiro tempo dele foi muito bom. No segundo tempo, naturalmente, o Flamengo tirou um pouquinho o pé, mas ele jogou muito bem. O Everton Cebolinha, que eu acho que ainda tem que soltar mais. Agora o Vidal realmente jogou uma bela partida. Flamengo 4, Atlético Goianiense 1. Vidal e Cebolinha hoje, primeira partida, né, dos dois como titulares aí de fato dessa equipe do Flamengo. Flávio Prado, sua visão, a sua análise sobre essa partida aí do Arturo Vidal. Me assustei um pouquinho porque a gente fez jogo junto, né? Depois você sai. Sim. Quando eu olho, já tá 3-0 pro Flamengo. Foi mesmo um negócio meio avalanche. E como vocês bem lembraram, o Atlético Goianiense vem de uma vitória importante contra o Corinthians. É natural a vitória, mas os números assustaram um pouquinho. O que mostra que o Palmeiras ganhou e fez bem de ganhar, porque a coisa vai pegar, aqueles que estão lá em cima vão ter que se coçar. No meio desse bolo aí tá um time que não tem nada a ver com isso, mas tá jogando o melhor futebol de todos, que é o Fluminense. E aí você começa a falar, puxa vida, não dá pra folgar não dá pra ninguém folgar. O Flamengo mostra um nível de futebol, hoje mostrou um nível de futebol pra quem vai brigar por título. Embora ter 9 pontos, bom, aí não sei. O Flamengo vai ganhar muito. O Flamengo corre o risco, se mantiver esse nível de produção que o elenco tem, de fazer 80% dos pontos, 70%, 80%. E aí os outros vão fazer, não sei. Aí você tem que, olha, vem um grandão aí que vai fazer 70%, 80% dos pontos, que é ponto pra caramba. E esse Flamengo vai ter, Corinthians agora fora de casa pela Libertadores, São Paulo também, aqui no Morumbi, Corinthians no Maracanã, Atlético Paranaense no Maracanã e depois o Atlético Paranaense de novo, só que pela Copa do Brasil. Então uma sequência complicada aí pro Flamengo e que vai precisar bastante de atletas como o Arturo Vidal, né, Souza? Vai precisar do elenco todo, né? E desse elenco, principalmente essa molecada jovem aí que surgiu hoje. O Vitor Hugo foi uma grata surpresa. Foi o grande jogador hoje. E assim, o Everton, entre a diferença aí do Everton e do Arthur, quando você vai jogar contra o Flamengo no Rio de Janeiro, você vai para se defender, então o espaço para quem ataca é muito mais curto, né? O Vidal é um jogador que joga de frente pro gol, então é muito mais fácil. Mas eu acredito assim, que quando esse jogador, Everton Cebolinha, se soltar mais, como o Piperno falou, eu acredito que é um jogador que pode trazer muito mais pro Flamengo do que o Arthur Vidal. O Vidal vai trazer mais, acredito que mais visibilidade, mais glamour, mas o Everton Cebolinha eu acho que vai trazer mais qualidade. Quando esse jogador crescer de produção, aí a gente vai ver um Flamengo diferente. Ainda não é o jogador, não é o Cebolinha que estava jogando os últimos jogos no Benfica, aquele Cebolinha do Grêmio, mas é um jogador hoje pro futebol brasileiro raro, que é o jogador que tem 1 para 1, jogador do mano a mano hoje, que é o cara que desequilibra.
Os clubes brasileiros, eles adotaram uma estratégia, os que têm grana, né, estão estruturados mesmo. Houve uma inversão, né? A gente, quando eles começaram a jogar e tal, né, que a gente tava... Parecia um jovem jogador, você falava assim, puxa vida, esses caras eles vão ficar aí muitos anos, né, e tal. E raramente você tinha, quando saía, voltava, né? Hoje, você nota que quando surge um garoto, ele já surge com prazo de validade. O próprio contrato do Endrick já demonstra que daqui a 2 anos ele vai embora. Ou seja, o Palmeiras está produzindo para venda, para trazer os grandes jogadores que estão lá fora e que por qualquer razão não estão felizes, ou já querem voltar, ou já estão numa descendente no futebol europeu. Então isso permite que você traga o Arturo Vidal, que custa um caminhão de dinheiro. É lógico que ele não veio barato, né? Você consegue se dar o luxo de pegar um jovem argentino que poderia ir direto para a Europa, o cara passa por aí. Então a gente nota, o Vitor Hugo, presta chamar atenção. Obviamente é material para venda. O Endrick é material para venda. E por aí vai, né? E aí com esses caras... Lázaro, João Gomes. Exatamente. Esses caras é que vão trazer a grana para contratar as estrelas, tipo Gabigol, Pedro, que são todos nesse perfil. Então ficou uma coisa curiosa o nosso futebol, né? Ficou diferente. E se trabalhar bem, é uma fonte inesgotável, né? Verdade. Porque a gente fala, todo ano sai, o Brasil é o país que mais exporta, mais vende, todo ano tá vindo. E esses clubes que estão trabalhando bem, eles estão trabalhando bem também na base, né? Assim, tu pode pegar, botar só dinheiro no profissional, contratar, que já aconteceu em outros momentos, contratar, mas tu não tem um trabalho de base. Flamengo, Palmeiras. Então, o Atlético ainda não tá tanto, né? O Atlético eu acho que é um time que tá procurando achar um modelo dele, é um modelo diferente do Palmeiras e do Flamengo, mas Palmeiras e Flamengo estão ainda uma prateleira acima. Esse garoto Vitor Hugo tem 18 anos de idade, nascido em 2004 e hoje arrebentou, né, Souza? Jogou muita bola, né? Jogadorzaço. O Piper não... Bem que falou ali, um jogador de muita qualidade, somente personalidade para jogar. Vou falar contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, o mesmo time aí ganhou do Corinthians. E ganhou com autoridade. Sim. Com autoridade. Não foi um jogo que o Atlético Goianiense fez um jogo ruim e achou 2 gols. Não, ele ganhou com autoridade. Então, o moleque entrou no jogo no Maracanã, em um jogo que você tem que ganhar, estádio cheio, a gente já foi jovem, a gente sabe. Aí você olha, né? e você fala assim, nossa, esse garoto aí pode daqui a uns dias ser trocado pelo Dybala. E é isso que a gente vai começar a ver, porque assim, uma coisa que o Brasil está fazendo nos clubes brasileiros é o quê? Eles estão aproveitando a baixa no mercado argentino, chileno e estão indo buscar esses jogadores, entendeu? A galera tá sendo esperta. O Palmeiras começou a dar esse start. Esse Flaco Lopes, que eu fiz junto com o Pedro, você viu o jogo, Praz? Pô, fiquei impressionado com esse menino. 21 anos. Claramente é um jogador que vai dar muita grana pro Palmeiras. Já não veio, o Palmeiras botou dinheiro bom. Agora. Toma, vai recuperar. O cara é a grande sensação. Era a grande sensação. O moleque... Você tá falando do Vera? Do Vera. Do Vera era a sensação do futebol argentino. O Vinha veio e já foi. Veio o Piquerez. Daqui a pouco parece que o Olympique já estava querendo o Piquerez. Isso mesmo. O empresário do Piquerez deu uma entrevista recente agora pro André Hernan, né, dando os créditos, já falando que tá fazendo um trabalho aí para levar ele para Europa, né? É um jogador que daqui a pouquinho também vai fazer as malas para Europa. Então são vários talentos aí sul-americanos surgindo no Brasil, né? O que eles estão fazendo é o que fazia o Porto, o que faz, né? Porto, Benfica, o Ajax, o Dinamo de Kiev. Sevilha fez uma época. Sevilha fez uma época. Você está comprando um jogador baratinho, garoto baratinho. Entre aspas. Baratinho, mas esses times têm grana para fazer esse jogador e vender esse jogador por um preço legal, ou trazer um argentino, como disse o Prado, dando uma bala legal pro Lanús, mas sabendo que você vai revender mais alto, e com essa grana você traz ídolos, jogadores consagrados e tal. Parece que o método é mais ou menos por aí mesmo. E o que os times brasileiros não tem que perder é o time, né? O time da venda. Porque você acaba desvalorizando também o atleta, mesmo, né? A gente viu isso, a prova no Verón agora, né? Era um moleque que se falava em um caminhão de dinheiro. Subiu em 2019, 25 milhões de euros. 25 milhões de euros, aí você perde o time, o moleque começa a machucar e você quer fazer dinheiro, porque é uma aposta que você tem que fazer. Mas a gente viu o Luan, que chegou um caminhão de dinheiro para ele, o Grêmio não quis vender. Também, hoje se oferece ele e ninguém quer. Então o clube brasileiro também precisa ter esse time, né? Você não pode deixar também fazer uma aposta muito alta num moleque como esse e desvalorizando, porque
É um investimento muito grande que você faz para manter um jogador como esse. Vai ver o Endrick hoje, acho que ele ficou com 25% ou 30% do passe dele, 3 anos de contrato pela legislação, e daqui a pouco 2 anos, como o Flávio falou, você tem que vender. Então você não pode perder esse time de venda também. Quem está fazendo isso muito bem hoje é o Flamengo. Sim. O Flamengo vendeu o Vinícius Júnior muito bem, vendeu o outro... Paquetá? Renier. Então você tem que aquele Rodrigo, aquele garotinho que apareceu no Campeonato Carioca, já venderam já. Então você não pode perder o time certo da hora de vender. Você tem que aproveitar a fase boa do time, e eu acredito que o Palmeiras perdeu um pouquinho desse time. O time estava numa crescente muito grande. Ficou refém da Libertadores. Ficou refém da Libertadores. É a história que o Prazo falou. E aí você não consegue negociar um moleque, porque é uma aposta que você tem que fazer, mas você acaba desvalorizando. Um moleque de 25 milhões, você vende ele por 10. O Verón e o Patrick de Paula, né? O Patrick de Paula, o Palmeiras teve uma oferta. O próprio Renan. O Palmeiras também parece que acordou e... Opa, peraí, o Patrick já tá me dando problema. O Renan tá me dando problema, ele já... Mas você lembra que teve uma proposta do Benfica? A declaração da Leila, o Verón tava no mesmo caminho do Mas vocês lembram que teve uma proposta do Benfica pouco depois do estouro do Patrick de Paula, quando ele marcou aquele gol decisivo contra o Corinthians de pênalti no ângulo do Cássio e tal? Dizem que o Patrick de Paula, depois do Paulista, teve uma proposta, uma sondagem do Barcelona. Também rolou isso, Aí a cabeça também deve. O Souza falou. Aí como é que o cara trabalha, né? E não vai, o cara fica maluco, né? Porque Barcelona, Real Madrid, esses times aí é uma vez que passa e tem que montar. Se o clube não vende, claro que o garoto sente, a família dele sente.